Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 8 do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 8. Valores que devem ser construídos ao longo da vida. Vocês já devem ter percebido que uma das poucas coisas que podem impedi-los de tornar-se ricos é a sedução do dinheiro, a tentação de consumir e proporcionar a si mesmos um padrão de vida um pouquinho melhor do que aquele que vocês têm hoje. Realmente é difícil resistir ao consumo, já que somos bombardeados por apelos de marketing 24 horas por dia. Mas a maioria de nossas ações de consumo decorre de escolhas, nossas ou de nossos filhos. Limitar o orçamento doméstico não significa deixar de consumir, e sim consumir dentro de limites. Diminuir 5% ou 10% o padrão de vida para poder mantê-lo permanentemente, em vez de sofrer uma redução brusca de 30% ou 40% desse padrão quando chegar à velhice. Isso vale a pena? Tenho certeza de que sim. Alguns valores e pressupostos adotados nos momentos de decisão ao longo de nossa vida devem ser revistos. Vejam nos tópicos seguintes como a adequação da vida atual a um futuro mais próspero pode ser bem menos sofrida do que se supõe. Como resistir à tentação de gastar? De fato, gastar dinheiro dá um prazer enorme. Conheço pessoas que têm no orçamento pessoal um fundo antidepressão. Quando se sentem tristes, vão ao shopping gastar dinheiro, esbaldar-se em consumo. O pior é que isso funciona. Muitos não têm coragem de construir o orçamento doméstico justamente por medo de ficar deprimidos. É impressionante como as pessoas dependem do dinheiro para manter o equilíbrio mental. Nesse caso, um consultor financeiro pessoal acaba fazendo o papel de psiquiatra, como numa clínica para tratamento de dependente de drogas. Obviamente, não haverá argumentos suficientes para convencer um dependente de que o futuro é tão importante quanto o presente. É preciso encontrar alternativas tão motivadoras quanto o consumo para resistir às tentações. Eu me sirvo de duas fontes de motivação para manter meu orçamento na linha e lembrar-me de pensar duas vezes antes de comprar por impulso. A primeira delas é incluir em minha planilha pessoal de orçamento doméstico dois indicadores apaixonantes: quanto recebo de juros de meus investimentos e quanto falta para conquistar a independência financeira. Pode parecer pouco para quem nunca acompanhou esses indicadores, mas saber que a cada dia se fica mais rico e a independência financeira está cada vez mais próxima traz uma sensação de bem-estar impagável. Esses dois indicadores são motivo suficiente para que eu continue fiel a meus objetivos. Se os números não mexem com seus impulsos, sugiro considerar a segunda fonte de motivação. Pensem em coisas que serão importantes para vocês no futuro. Quando estiverem velhinhos e rodeados de netos curiosos, será que aquela bolsa de marca famosa fará diferença? Será que o conjunto novo de rodas para o carro os tornará mais felizes? O jantar num restaurante caro será lembrado com maior frequência que uma boa noite de sexo? Quantas coisas que vocês adoravam na adolescência já não são feitas? Por quê? Faço questão de enfatizar a ideia de que as coisas mais importantes da vida são acessíveis a qualquer pessoa. Momentos únicos a dois, abraços carinhosos dos filhos, beijos apaixonados e intermináveis, caminhadas por lugares desconhecidos, horas de paz, sem fazer nada, em um local bucólico, são prazeres simples que nada custam e são deixados para trás. E por quê?
A desculpa é a falta de tempo que o trabalho nos impõe. Sim, mas o trabalho nos rouba o tempo porque desejamos ter mais dinheiro. E desejamos ter mais dinheiro para poder consumir, para poder pagar aquela peça de teatro que estará em cartaz somente até esta semana, para assistir a aquele espetáculo caríssimo de apresentação única ou para poder renovar o guarda-roupa, já que a moda mudou. Gastamos o pouco tempo que temos em consumo, porque todo o tempo restante é dedicado ao pagamento do tempo de consumo. Não há lógica. Vocês começarão a enriquecer mais rapidamente quando perceberem a importância das coisas que não custam nada. Deixem para depois as tardes de compras, gastem o tempo em tardes de paixão. No mínimo, aquela renda que parecia insuficiente passará a garantir uma poupança mensal. E a poupança permitirá que em breve haja tempo, tanto para consumir quanto para amar. Adeus, rotina. Uma das causas da queda da qualidade no relacionamento do casal é a rotina. Ela é inevitável após vários anos de convívio por duas razões bastante simples. As diferenças pessoais não são mais novidade. No começo do relacionamento, a paixão é alimentada por essas diferenças. A novidade abre as portas para um mundo mais amplo e crescemos com a relação. Com o tempo, alguns hábitos que não agradam ao parceiro são abandonados e os diversos hábitos tolerados convergem para uma zona de conforto, tornando-se comuns. A pessoa amada deixa de ser novidade em nosso mundo. Na época do namoro, grande parte de nossa renda, não importa se mesada, bolsa estágio ou salário, é gasta com a conquista ou com nossos hábitos sociais e de lazer. Esses hábitos constituem a novidade para a pessoa amada. Nós nos apaixonamos por aquilo que a pessoa é e pela maneira como vive. Com o tempo e o casamento, as responsabilidades aumentam e o orçamento fica bem mais apertado. Não sobram muitos recursos para o que não é essencial. E desse fato decorre a rotina. Rotina que não é associada necessariamente ao casamento, e sim à restrição de hábitos prazerosos. Muitos responsabilizam a pessoa amada pela rotina, quando na verdade isso pode ser consequência da falta de planejamento. E um bom planejamento financeiro pode diminuir bastante a rotina do casamento. Como? O que vocês acham de incluir entre os gastos essenciais do mês uma verba para sair da rotina? Chamo essa verba de finanças da reconquista diária. Não é preciso contar com grandes quantias. Na fase de namoro, pouco dinheiro e muita criatividade certamente traziam momentos muito especiais. Tampouco é preciso perder horas imaginando alguma coisa criativa. Até mesmo a rotina pode ser sem rotina. Alguns de meus amigos cultivam a rotina de toda semana conhecer um bar ou restaurante diferente. Outros têm a rotina de, a cada 2 meses, viajar para algum lugar que não conhecem durante um fim de semana. Vocês podem criar a rotina de toda semana, preparar juntos um novo prato na cozinha. Essas constantes renovações, que talvez não custem muito, podem renovar diariamente o namoro de vocês. Considerar essa meta no planejamento financeiro é uma forma de motivar-se para reconquistar um ao outro. Na pior das hipóteses, os recursos se acumularão durante um ano para garantir férias muito especiais. Invistam em si mesmos. Sonhos de consumo. Tenho insistido com certa frequência neste livro no fato de que o consumo e um padrão de vida além de nossas posses são o motivo do insucesso financeiro. Penso que os sonhos de consumo não devem ser abandonados, e sim adiados até que tenhamos reservas financeiras suficientes para poder pagá-los sem riscos. Alguns objetivos de consumo, porém, são questionáveis.
No capítulo 3, discutir alternativas ao sonho de comprar um carro luxuoso. Outro luxo que pode levar uma família à ruína se for mal planejado é a aquisição de uma casa de veraneio na praia ou no campo. Quando a renda aumenta um pouco e nos encantamos com a ideia de subir um degrau no padrão de vida, dificilmente pensamos em um projeto como esse de forma racional. Mesmo que pessoas muito queridas forneçam todos os argumentos contra tal projeto, as palavras de um corretor treinado para nos persuadir parecem muito mais convincentes que todas as horas de discussão que antecedem uma visita ao estande de vendas. Por isso, muitos esquecem detalhes importantes de uma aquisição desse tipo. Consideram apenas o valor de aquisição, mas não somam os gastos com decoração, condomínio, manutenção, impostos e segurança. Consideram os prazeres de um fim de semana ensolarado, mas esquecem o desprazer de perder esse mesmo fim de semana atrás de um eletricista, porque o tempo ruim prejudicou as instalações elétricas, ou atrás de um limpa-fossas, porque a coisa transbordou. Não tenho como objetivo desestimulá-los de adquirir uma segunda nem uma terceira propriedade, mas é conveniente lembrá-los de que o valor dessa propriedade, mais os custos de manutenção, pagaria férias fantásticas, talvez com frequência maior do que o usufruto da casa e sem preocupações com reparos nem limpeza. Esse tipo de investimento somente se justifica em situações de intenso aproveitamento. Se vocês gostam de receber amigos e parentes com frequência, adoram trazer para casa as pessoas próximas em festas e celebrações, ou pretendem ter um lugar para efetivamente morar nos fins de semana, talvez seja uma boa ideia investir em seu cantinho, desde que ele caiba em seu orçamento, sem comprometer o projeto de independência financeira. O mesmo vale para qualquer aquisição cujo efetivo aproveitamento seja duvidoso. Pagar caro por uma roupa de festa para usá-la não mais que 2 ou 3 vezes? Optem por alugá-la. Adquirir o título de um clube sem a certeza de desfrutá-lo? Pensem 2 vezes. Esbarramos em armadilhas financeiras como essas diariamente. Não façam grandes negócios sem antes pensar alguns dias nos custos e nos benefícios. Paguem-se primeiro. Acredito que todos os livros sobre finanças pessoais ou planejamento financeiro pessoal tenham em comum pelo menos 2 regras. Nunca ponham todos os ovos em uma única cesta e paguem-se primeiro. A primeira diz respeito à diversificação dos investimentos. Tratei disso no capítulo anterior. Se vocês investirem em algo que oferece certo nível de risco, invistam também em ativos que possam compensar eventuais perdas. Não existe situação no mercado financeiro em que todos perdem. Quando muita gente perde dinheiro, poucas pessoas estão ganhando muito. Diversifiquem para diminuir o risco de sua carteira de investimentos. A segunda regra, paguem-se primeiro, diz respeito a uma filosofia de vida. Muito cuidado com sua interpretação. Alguns entendem que essa regra diz que, para ser feliz, é preciso gastar com a satisfação pessoal antes de cumprir outros compromissos financeiros. É a filosofia dos eternamente endividados, uma forma completamente errada de pagar a si mesmo em primeiro lugar. Paguem-se primeiro diz respeito ao compromisso com um planejamento para garantir um futuro sem dificuldades financeiras e fazer o possível e o impossível para que o plano seja cumprido. Se vocês assumiram o compromisso de poupar certo valor todo mês, esse deve ser o primeiro dinheiro a sair de sua conta quando receberem o salário. Se o custo de vida aumentou, terão de apertar o cinto para pagar as demais contas.
Se isso for difícil, optem por ter parte do salário, vocês decidem quanto, automaticamente debitada da conta corrente e depositada no investimento escolhido. Seu banco pode fazer isso por vocês. Chama-se investimento programado. É fácil, conveniente e ajuda a manter a disciplina. Se vocês planejarem o futuro e assumirem o sério compromisso de pagar-se primeiro, esse futuro será uma deliciosa continuação da sensação de segurança do presente. Algo que, no Brasil, ainda é prerrogativa de poucas pessoas bem informadas. Vocês, queridos leitores, também podem fazer parte desse seleto grupo privilegiado.